Olá, que bom que tu chegaste pra gente analisar mais coisas. Hoje tem treta. Levei um crash e deu até um spoiler, um easter egg na semana passada, no finalzinho do vídeo, né? Deve ter entendido. Mas tem a ver com o que eu vou te mostrar hoje. E eu vou também passar contigo para fazer umas análises de pessoas pedalando. Porque às vezes a gente entra naquele sistema automático de disputa. Pois é, eu vou te dar essa dica também, se caso tu quiseres ficar fazendo perseguição, vou trazer essa análise pra gente ver o que a gente tem que se atentar sempre quando a gente for entrar numa roda de uma outra pessoa. Ui, entrar na roda de alguém, né? Gente, bora. O que eu tô percebendo aqui já no trânsito? Que se tem setinhas acendendo, tanto em moto quanto em carros, eu vou ocupar sempre uma vaga para poder me posicionar. Uma vaga ali do trânsito de carro mesmo. E se eu tenho espaço, tenho esse corredor livre, ou se eu estou mais rápido que o fluxo do trânsito em si, eu consigo fazer essas ultrapassagens bem mais tranquilas. Às vezes a gente vai ter essa percepção de que é quase como se os caras estivessem parando, ó, tá vendo? E eu tenho esse espaço já automático para mim, eu consigo sempre fazer essas transições sem muitos problemas. É uma coisa que tem que treinar sempre, ele é constante. Pois bem, a gente vai trazer aqui uma situação bem peculiar, que a gente às vezes passa por perrengues incríveis. Como esse, por exemplo. Cara, o cara me bateu, um ancião me bateu, cara. E o que foi complicado porque o ancião em si, ele tem um síndrome de estar certo e ser prioridade em tudo. E ele estava falando até então que eu tinha errado porque ele é a prioridade. Se tu parar para perceber, olha a camisa dele lá, tem uma bike, cara. A ironia do destino. Ele falou, vai te catar e eu não quero nem saber. Ele não falou isso não, ele foi até bem educado, apesar de nervoso. Mas ele estava errado porque ele avançou o pare ali e eu disse que tinha que pagar um prejuízo, falou que não ia pagar nada e foi embora. Ele disse, pode me processar, que eu não tô nem aí, eu tô certo. E eu não vou discutir com uma pessoa que, né, tem essa síndrome de estar certo. E eu jogo pro universo, afinal de contas, vai vir as recompensas dobradas para mim e vai ir dobrados os prejuízos para ele. E eu sigo em paz e tranquilo. Meu prejuízo ali foi uma gancheira, cara. E o GPS, esse Nero que eu tô usando até então na bike, acabou tendo dificuldades agora para gravar meus pedais. Ele fica se segurando pelo menos mais uma hora e ficou com uma mancha na tela e foi complicado, fiquei chateado até. Eu não sei se foi por conta da queda que ele levou nesse dia ou se foi por ser superaquecimento aqui, do jeito que anda quente em Belém. Mas eu acredito que tenha influenciado o cara ter derrubado o meu GPS, ter quebrado minha gancheira, enfim, ainda bem que foi só isso. E eu tive uma roxura, um baque bem grande na coxa e a gente faz massagem e passa, enfim. Vida que segue, importante que a gente tá bem, não quebrou nada e a gente vai continuar assim, fazendo vídeo. Tá, a gente vai agora fazer uma análise de como as pessoas pedalam em si. Nesse carinha aqui na minha frente, por exemplo, a gente vê esse comportamento de uma mexida de ombro, um quadril bem mais instável e uma pegada no guidão que ela é bem mais agressiva. Isso deixa o teu ombro mais duro e faz com que tu seja menos confortável nessa pedalada, menos fluido, né? E eu vou te levar agora na faixa expressa pra gente olhar uma coisa bem interessante, que é isso aqui, ó. Já que a gente tem esse ciclista, mesmo com roupa de operário, ele está fazendo um pedal muito mais fluido. Olha o quadril lá estável, as passadas dele dos pés na paralela ali, tudo bem alinhado com o cotovelo. Ele já demonstra ali ser um cara muito mais experiente, usando um aro 29, controlando as marchas. Aí ele saiu para a direita, que ele foi pegar o outro lado da pista ali. Mas o que acontece? O cara que tem também um aro 29, ele falou, eu sou mais rápido, então eu vou botar
bicicleta na marcha mais pesada e vou fazer força aqui contra o vento, sem ganhar antes a velocidade, porque eu sou muito forte. De fato, ele é muito forte, olha só essas panturrilhas. Mas eu consigo perceber que ele já tem um quadril mais instável, ele está flexionando os cotovelos sempre em que vai fazer as passadas. Os pés estão abertos e isso cria para ele um atrito com o vento, que é o nosso inimigo natural, né? Então, sempre que tu for fazer esses modos de caçada, querer entrar em disputa com essa galera que até entregador que passa, né? Perceba sempre se ele de fato é um cara que tem mais experiências pedalando, apenas identificando esse tipo de comportamento, cara. Essa maneira como tu pedala fala muito de como tu tem experiência. Então, quando tu ajusta esses pequenos detalhes, tu vai fazer um pedal muito mais fluido, muito mais longo, sem passar muito perrengue, né? Eu fiquei acompanhando ali até onde esse gás dele iria realmente render, porque pedalar contra o vento nessa marcha pesada com velocidade baixa, tirou no pé. Aí ele trocou lá de faixa porque ele iria lá pro lado esquerdo e também porque tinha acabado o gás dele. E eu ignoro esse outro carinha aqui porque eu já vi que ele estava levando coisas no guidão e ali no top tube da bike. Top tube para umas pessoas chamam de varão da bike. O modo caçador é assim. O modo caçador, cara. Pedrador, né? Vem cá que eu vou te mostrar outra coisa muito importante. Essa ciclofaixa é maravilhosa, cara. Pensa no lugar ótimo para pedalar. Uma pena que ela é muito pequena. Mas lá na frente eu percebo pessoas violando o artigo 181, obstrução da ciclofaixa. Então eu pego meu celular de fazer treta, já vou filmando a placa de cada um e mostro que eu estou filmando. Importante. Com isso, eu já deixo também a minha câmera de suporte aqui. Vai que um deles pegue e dê um tapa no meu celular ou puxe meu celular, eu tenho a câmera para dar um suporte para mim em relação a isso. Mas nada de ruim aconteceu. Aqui na minha esquerda, o cara do carro branco passou gritando uma parada pra mim aqui, porque ele não ficou conformado, ó. Presta atenção. O cara me chama de fresco, pô. Eu mostro pra ele que eu tô filmando e sigo tranquilo. Mas ele ainda vai me perturbar mais lá na frente ainda, cara. Depois que eu faço a curva, ele ainda passa ainda fazendo gracinha. E eu me deparo, sabe com quem? Com esse carro preto aqui, cara. Olha só o que ele vai fazer. Ó, já era pra ele ter entrado ali na entrada certa do shopping, né? Ele vai na contramão, cara. Um risco de vir outro carro no embalo para subir essa rampa aí e dar de contra com ele, cara. Nossa, é esse tipo de gente que a gente tá compartilhando trânsito aqui em Belém, velho. Mas enfim, percebam que vai passar aqui um carro vermelho e ele vai parar lá na frente para algumas moças descerem. E ele para do lado da ciclofaixa direitinho e as moças entram no carro, viu? Eu, doido. E as moças entram na ciclofaixa e esperam, e a gente tem que parar para esperar eles passarem e deixar o máximo possível o pedestre em segurança. Belezinha? Isso tá certo, embarque e desembarque. Eu espero de verdade que tu tenha gostado, que tenha agregado de alguma maneira. A gente se vê com certeza na próxima semana. Ah, o videozinho final é time-lapse, com musiquinha marota. Vem embora. Namaskar. Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar, procurando uma saída, uma solução, pra tentar sair de vez dessa solidão. A DJ vai tocar pra nós. Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz, sussurrando em meu ouvido coisas sem sentidos. Meu amor, volta pra mim que sei você eu não vivo. Você me perdoou, no H de fogo super pop me encheu de amor, metralhou meu coração. Nosso romance não foi apenas um lance. Eu te dei meu coração, os meus carinhos e meu amor. Você me perdoou, no H de fogo super pop me encheu de amor, metralhou meu coração. Nosso romance não foi apenas um lance. Eu te dei meu coração, os meus carinhos e meu amor.
sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar, procurando uma saída, uma solução, pra tentar sair de vez dessa solidão. A DJ vai tocar pra nós, meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz, sussurrando em meu ouvido coisas sem sentidos. Meu amor, volta pra mim que sei, você não vivo. Você me perdoa, no HD de fogo subiu a pop e me encheu de amor, metralhou meu coração. Nosso alma assim, não foi apenas um assim. Eu te dei meu coração, os meus carinhos e meu amor. Você me perdoa, no HD de fogo subiu a pop e me encheu de amor, metralhou meu coração.